Na verdade, eu não sei se fica mais fácil, fica mais difícil. Eu vou abandonar aqui meu esboço. Abre sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Não perde essa unção, vocês fiquem aí, dá para vocês ficarem por aí? Amém? Se precisar tomar água, faça isso bem rápido, vai lá tomar um copo d'água, volta aí. Mas não me abandonem não, fiquem aí. Não, só tomar uma água rápido e volta. Porque eu não tenho planejamento do que estamos fazendo aqui, então vamos ver o que o Senhor quer fazer, né? Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sabe, existe uma guerra. Existe uma guerra que é travada dentro da gente. Existe uma guerra que o nosso espírito está travando contra a carne. E o que é que numa guerra se disputa? Porque numa guerra, quando há uma luta, existe uma disputa por causa de alguma coisa, ou por alguma coisa. Nações entram em guerra por causa de território, por causa de espaço, por uma posse, para tomar conta de um lugar, para tomar conta de um território, para ter a posse daquele lugar. E a Bíblia fala que existe uma guerra espiritual entre o Espírito, e o Espírito é a porção divina dentro de nós, é a parte em nós que pertence a Deus, e a carne é a nossa natureza tendente ao pecado e contrária à vontade de Deus. Sabe que Deus ele não está tão preocupado com a nossa carne, com o nosso corpo físico, não a carne, porque aqui a carne não está falando do nosso corpo físico. Deus ele se importa com a nossa saúde, com o nosso corpo, mas ele se importa num grau um pouco menor do que outras coisas que ele dá maior valor. Então, ainda que a nossa saúde e o nosso corpo seja importante para Deus, e Deus nos deu instruções na sua palavra a respeito do cuidado com a saúde, a respeito do cuidado com o corpo, a coisa que mais interessa a Deus não é o nosso corpo. Até porque Deus já disse que o nosso corpo ele veio do pó e ele vai voltar para o pó. O corpo é só uma habitação temporária para o Espírito de Deus nas nossas vidas. Um dia nós vamos ter um corpo glorificado. Esse vai durar para sempre. Não vai ter mais ruga, celulite. Eu acho que até o pastor Moisés vai ter cabelo bastante bonito. Vai ter um penteadão. Você não vai precisar mais usar óculos. Não vai precisar ter prótese. Não vai ter mais problema de saúde. As coisas que você comer não vai engordar. Seu corpo vai ficar inalterado. Glória a Deus! Aleluia! Gente, isso aí não vai ser nessa terra ainda, tá? Ainda que você esteja tentando buscar isso, né? O corpo glorificado que o Senhor tem para nós, esse sim, é o corpo espiritual, é o corpo que vai durar para todos, sempre, para toda a eternidade. Então Deus ele não está muito preocupado com o nosso corpo físico, porque Deus já falou, esse corpo aqui, ele vai voltar para o pó, e sabe de uma coisa? O verme vai comer, o bicho vai comer. Então esse é o valor, né, que tem. E eu sei, muita gente vive a vida dando muito valor para o corpo, passa assim horas e horas e horas, né, não orando em línguas, mas sarando o corpo, né, desenvolvendo os bíceps, os tríceps, os pânceps, não, esse não. Mas trabalhando toda a sua formosura, né, toda a sua aparência, para quê? Para ficar com um corpo bonito, sarado e admirado, atraente. Não é uma boa motivação, posso te assegurar disso. Não é um bom negócio. Não que você não possa cuidar, cuide, mas tenha moderação e não faça disso um culto.
Não exagere na medida. Deus também não está preocupado, presta atenção, com o teu espírito, porque nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Sabe por que Deus não está tão preocupado nessa vida com o teu espírito? Porque assim como o corpo ele veio do pó, ele vai voltar para o pó, o teu espírito veio de Deus e volta para ele, é dele. Deus já sabe o destino do corpo e Deus já sabe o destino do espírito. A Bíblia diz isso, o corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus. Agora tem uma outra porção no seu corpo, que é o seu eu, o seu ego, sua alma, o teu coração. E o que o espírito e a carne, não o corpo, mas a carne, a natureza pecadora, estão guerreando para conquistar é exatamente o teu coração. A tua alma, os teus desejos, os teus sentimentos, são objeto de disputa. São objeto de disputa. E no nosso coração de onde procedem todos os nossos desejos, de onde procedem todas as nossas vontades. O coração, nesse sentido emocional, de sentimentos, de vontade, de desejo, da maneira como a Bíblia retrata isso, como Jesus falou a respeito do nosso coração, não do ponto de vista da cardiologia, você está entendendo? Mas muito mais para o lado até da psicologia do que da cardiologia. É aquilo que vai determinar o que eu vou fazer, como eu vou viver, quais são as minhas práticas, quais são os meus atos, quais são as minhas atitudes, o que é que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu pratico, o que eu não pratico. Tudo isso, Jesus falou, procede do nosso coração. Que o nosso coração está cheio de vontade, está cheio de desejo. E essa é a guerra que existe dentro de nós. A guerra que o Espírito que provém de Deus luta contra a nossa natureza pecadora é pelo nosso coração, é pela nossa vontade, pelos nossos desejos. Deus quer o nosso coração, porque o resto Deus tem. Deus é dono de todas as coisas. A Bíblia fala que os céus e a terra pertencem a Deus, a plenitude de toda a criação pertencem a Deus. Mas Deus, Ele não tem algo que Ele deu para você e que você precisa devolver para Ele. Deus não controla, ainda que Ele possa, mas Ele escolheu não controlar o seu sentimento, Ele escolheu não controlar o seu coração, ainda que o coração do homem, o coração do rei, está nas mãos de Deus, e Deus pode, mas Ele decidiu não fazer. Ele decidiu não fazer. Para que nós fizéssemos as nossas escolhas de maneira voluntária, que nós decidíssemos fazer o que é certo pelo fato de ser certo. E eu estou falando aqui de algo que não é só na nossa vida de espiritualidade. Essa semana eu estava conversando com o irmão Henrique, e a gente estava falando sobre alguns valores, sobre alguns princípios. E a nossa vida espiritual ela oscila. Você nem sempre está bem o tempo todo. Na vida espiritual, às vezes nós estamos muito bem. Você está assim se sentindo o super crente. Você está na unção, você está no óleo, você está sentindo a presença, está desfrutando do Espírito Santo intensamente. Mas existem outros momentos que você assim está se sentindo fraco, está se sentindo abatido. E isso eu vou dizer para você, isso é uma coisa natural. No nosso espírito nós não conseguimos manter a intensidade da vida espiritual sempre assim, a pleno vapor. Você não vai conseguir viver isso para sempre. E há uma certa frustração quando nós não conseguimos manter a nossa vida no pico espiritual. Porque quando você experimenta, quando você chega num lugar, você experimenta, você prova daquele lugar em Deus, você entra no Santo dos Santos, você nunca mais vai conseguir se conformar num lugar fora daquele. E isso acaba sendo uma luta. E acaba sendo um certo problema para a gente, porque a gente acaba, muitas vezes, achando assim, pô, eu não estou bem. É como se você estivesse amargando o pecado. Pelo fato de você não estar bem espiritualmente, parece que você está vivendo em pecado. E não necessariamente você está praticando algum pecado. Simplesmente você não está pegando fogo. Você não está ardendo em brasa.
Às vezes você dá uma esfriada. Igual nós temos estações, tem o verão que esquenta e depois tem o inverno que esfria. E a nossa vida espiritual, ela mais ou menos passa por algumas estações também. Gente, fica tranquilo. Fica tranquilo. É normal, tá? É normal. É normal. O que não pode é você se conformar no estado de frieza. Você precisa buscar aquecê-lo sempre. E é por isso que existe até uma canção que a gente sempre canta, do Alessandro Vilas Boas, que fala assim que dentro, ele quando compôs aquilo, eu entendo o que ele estava dizendo, assim, que dentro dele existe um fogo que não dá sossego. Um fogo que não dá sossego dentro de você, assim, fala, se eu não estiver provando, se eu não estiver experimentando, se eu não estiver queimando, não está bom, eu não tenho sossego. Se eu diminuir, se eu reduzir a minha intensidade de comunhão, de vida com Deus, não fica bom, eu não tenho sossego com isso, eu preciso daquilo, eu preciso. É muito mais forte do que qualquer vício. Uma pessoa que é dependente química, ela precisa sentir aquela sensação que a droga causa no seu organismo e na sua mente. Quando ela não está sentindo aquilo, ela começa a ter problemas comportamentais e físicos. Enquanto ela não se encher de droga novamente, parece que ela não vai se satisfazer, não vai saciar, e sempre depois ela vai querendo mais e mais e mais. Isso aí é exatamente o inverso do que acontece, ou é o outro lado daquilo que acontece na nossa vida espiritual. Nós precisamos disso com Deus. Experimentar Deus, experimentar do Espírito Santo, cada vez mais e mais e mais. Isso é um fogo que vai ter que queimar dentro de mim e de você, e não pode dar sossego mesmo. Mas isso é normal, gente, fica tranquilo. Porque esse nível de insatisfação, esse nível de inconformismo, Paulo vivia isso. Paulo dizia isso. Paulo estava buscando por isso, ele tinha sérios conflitos. Paulo chegava a dizer, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo praticando. E Paulo não está falando assim que ele estava pecando, Paulo não estava adulterando, Paulo não estava roubando, Paulo não estava matando, Paulo não estava fazendo essas coisas. Ele estava falando assim que ele queria viver num nível de intensidade com Deus o tempo todo, mas ele não conseguia viver o tempo todo naquele nível de intensidade. E tinha coisas que ele queria fazer. O que ele queria fazer que talvez ele não conseguisse fazer tanto? Talvez Paulo quisesse orar mais, talvez Paulo quisesse adorar mais, talvez Paulo quisesse jejuar mais. E ele falou, essas coisas que eu quero fazer, acabo não fazendo. E as outras que eu não quero dormir, eu não quero parar, eu não quero folgar, eu acabo fazendo essas coisas. Paulo não está falando de um padrão de comportamento, de santidade e de pecado. Paulo está falando de um padrão de relacionamento espiritual, de fazer as coisas que ele acreditava que fariam bem, que eram necessárias para ele fazer. E ele não conseguia manter essa intensidade. Mas quando ele não conseguia manter, ele não tinha sossego, ele não tinha paz. Esse fogo ardia no peito, no coração dele, e falou, eu preciso mais porque existe mais. Isso é uma realidade. Agora, existe uma outra coisa, estou falando isso do nível espiritual, e esse nível ele oscila. O problema é que quando há uma oscilação no nível espiritual, existe um outro parâmetro, existe uma outra linha que não pode oscilar, que é o nosso caráter. São coisas diferentes. A sua intensidade de vida espiritual é uma coisa e o seu caráter é outra coisa. Você já ouviu até muitas pessoas talvez dizer assim que de uma pessoa que não é crente, de ter um caráter melhor do que de um crente. Não deveria, mas é fato. Isso acontece. Existem pessoas que não têm Jesus, que não creram na palavra, não entregaram as suas vidas para Jesus, mas elas têm bom caráter. Elas caminham, você fala assim, só falta ser crente, porque tem todas as características necessárias para um crente. Uma pessoa de bom caráter. E às vezes tem gente assim que você vê que vai para a igreja, que chora, que canta, que levanta a mão, que rola no chão, né? E tem um monte de tipo de manifestação espiritual e tem problema de caráter. Não paga a conta, mente, no escondido vê pornografia,
e faz tantas outras coisas erradas. Então, assim, a pessoa ela tem oscilações espirituais, e o caráter é um caráter que está num padrão baixo, porque o caráter é alguma coisa que não fica oscilando. O caráter é um nível que você alcançou na sua vida, é algo que você está desenvolvendo na sua vida, de comportamento, de padrão, de você fazer aquilo que tem que fazer, você estando bem ou não com Deus, você estando aquecido ou não, o seu padrão de comportamento, aquilo que você vive, aquilo que você faz, não pode mudar. Quando você não está bem espiritualmente, isso não te leva ao pecado. O estar frio espiritualmente não necessariamente vai te levar para o pecado. Por quê? Porque se você tem um caráter estável, se você está num grau de comportamento, de viver os ensinamentos, os princípios, os valores da palavra, você não vai ficar oscilando conforme a sua espiritualidade. Um bom padrão para a gente entender isso é o judeu. O judeu, ele não tem o Espírito Santo. Porque o judeu que não é messiânico, que não recebeu Jesus como Messias, só pode ter o Espírito Santo aquele que recebeu Jesus como Messias, como Salvador. E o judeu religioso, o judeu ortodoxo, aqueles que usam aquele chapelão, roupa preta, barba branca, trança e essas coisas todas que caracterizam a aparência de um judeu ortodoxo, ou uma boa parte dos ultra-ortodoxos principalmente, não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque eles não estão sendo guiados pelo Espírito Santo, eles estão sendo guiados pela palavra. Palavra e Espírito são coisas diferentes que se completam, amém? Mas eles conhecem a Bíblia, eles conhecem especialmente a Torá. Tem muita gente que faz confusão em relação ao que é a Torá. Primeiro que na nossa Bíblia, quando fala de Torá, né, a tradução ela vem como lei. A tradução na nossa Bíblia é lei. Mas o sentido verdadeiro da palavra Torá é instrução, é ensinamento. Então a Torá nada mais é do que a instrução de Deus para o homem, como é que ele deve se proceder, como é que ele deve se comportar. O que há uma certa confusão, às vezes, na mentalidade, na teologia cristã, evangélica, é que acha que nós não estamos mais sujeitos às instruções de Deus. O que há de diferença é que eu não sou salvo por seguir as instruções. Eu sou salvo pela graça. Mas as instruções de Deus, elas nunca deixaram de ser boas e Jesus nunca deixou de cumpri-las. Cumpriu cada uma delas, e Paulo também, na sua defesa, quando ele foi acusado de trair o judaísmo, ele falou: olha, eu não deixei de cumprir nenhum dos mandamentos. A igreja cristã do primeiro século cumpria os mandamentos, não para ser salvo através da justiça do cumprimento dos mandamentos, mas eles cumpriam os mandamentos, porque a Torá são instruções. Então eles tinham um padrão de comportamento, de prática, de vida, baseado na Bíblia, baseado na Torá. E esse é um negócio que não pode oscilar nas nossas vidas. À medida que eu aprendo uma verdade, que eu aprendo uma instrução, que Deus ensina alguma coisa, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, eu devo assumir aquilo como verdade absoluta para a minha vida e devo caminhar naquilo, devo praticar aquilo. E isso é que vai definindo o nosso caráter. Quem eu sou, como eu ando, como eu procedo. Lógico que a formação do caráter é desenvolvida numa criança até 6 anos de idade, e é por isso que o judeu, ele pega a criança, e a criança, ainda que lá as crianças vão estudar na sinagoga, vão aprender a Torá na sinagoga, as crianças normalmente elas só vão para a escola a partir... agora já mudou um pouco também até em Israel, mas as crianças só iam para a escola no tempo de Jesus com 6 anos de idade, porque até 6 anos de idade as crianças elas eram formadas em casa, aprendiam em casa, eram educadas por pai e por mãe. Os pais não delegavam a educação dos seus filhos para a escola e para ninguém, e a partir dos 6 anos de idade as crianças elas iam estudar na sinagoga,
para aperfeiçoar o conhecimento na palavra. E a formação profissional era recebida na família, porque o mesmo ofício de profissão do pai era o ofício que era depois ensinado para os filhos. Então, essa era a cultura, essa era a tradição, de maneira bem simples. Mas o judeu, ele aprendeu um princípio, ele aprendeu uma coisa. Deus deu instruções de como ele deve viver, e ele simplesmente vive aquilo. Então, se ele estiver bem espiritualmente ou mal espiritualmente, não faz diferença. Aliás, ele não tem muito esse termômetro que nós temos, porque é um termômetro do espírito. O judeu, ele tem um parâmetro, ele vive aquilo que ele sabe, isso aqui é correto fazer. Quando ele peca, quando ele pratica alguma coisa, normalmente é porque dentro dele já existe uma inclinação para aquele pecado, e isso não é só do judeu, isso aí é comum a todos nós. Quando nós pecamos, quando nós praticamos alguma coisa errada, porque existe uma deformidade ainda no nosso caráter que não está ajustado, não está ainda alinhado pelo que a Bíblia nos ensina. E o que eu estou tentando dizer é que são coisas diferentes, o nosso caráter e a nossa espiritualidade. A espiritualidade pode oscilar. O caráter, ele só pode crescer, ele não pode jamais diminuir. Está mal espiritualmente, não vai pecar por causa disso. Se pecou quando está mal, é porque o caráter ainda está deformado. Então não pode colocar culpa no diabo. Nosso pecado não é culpa do diabo. Nosso pecado é culpa da nossa própria concupiscência, dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade. Só pecamos porque gostamos do pecado. E uma pessoa pode estar até bem espiritualmente e pecar naquilo que ela tem deformação no seu caráter. Ou a pessoa, ela pode estar muito fria espiritualmente e não cometer nenhum pecado, porque ela tem um bom caráter. Você está entendendo isso? E onde é que está a disputa? Onde é que está a guerra? O que é que Deus quer de nós? Deus não quer a minha espiritualidade. Ainda que Deus queira. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui sobre essa guerra, sobre essa luta que existe em nós, Deus quer o nosso coração. Você pode ter unção sem caráter. Isso é terrível. Porque o caráter está lá embaixo e a unção está lá em cima. E Deus permite isso. Mas não é o que Ele quer. O que Deus quer que você tenha? Deus quer que você tenha um caráter em alto nível. Que você nunca minta. Que você nunca fale mal dos outros. Que você nunca seja desonesto. Que você nunca cause dano a ninguém. Que você nunca queira ser superior aos outros. Que você nunca queira prejudicar a ninguém. Que você nunca queira se satisfazer com as coisas da carne. Que você nunca queira se satisfazer com as coisas do mundo. Que você nunca se embriague. Que você nunca faça essas coisas que você não deve fazer. Deus quer esse padrão de comportamento. Deus quer esse padrão de caráter. E é isso que existe uma guerra dentro de nós, porque há uma inclinação de nos fazer descer, mas Deus quer falar assim: eu quero o teu caráter, e o teu caráter vai ser definido por aquele que você deseja, por aquele que você sente, por aquele que você faz. Então como é que está essa guerra dentro de você? Se o teu coração for dele, se o teu coração pertencer a ele, Deus pode fazer todas as outras coisas. Então, mais do que você querer, e eu não estou dizendo que você não deva buscar, mas mais do que você buscar, às vezes, um nível de espiritualidade alto, de ir numa chapação, de ir no fogo, de ir numa unção, e eu acredito nisso tudo, gosto disso, quero isso. Você precisa ter um padrão. Você precisa ter um padrão. Você precisa ter nível. Sabe de uma coisa, esposa? Você nunca pode gritar com o seu marido. Porque a Bíblia fala assim, olha, respeita ele. Sabe o que é isso? Eu entendo o padrão.
E eu vivo no padrão. Ainda que dentro de mim esteja acontecendo uma luta, uma guerra grande, que o diabo esteja falando assim, berra com ele, xinga ele. Marido, você nunca pode usar a sua boca para amaldiçoar sua esposa, para lançar uma palavra negativa contra os seus filhos. Isso é uma questão de decisão. Isso é uma questão de determinação. Falei, eu decido obedecer. Eu decido obedecer. Filhos, vocês nunca podem desonrar os pais de vocês. Porque isso não é uma opção, isso é um mandamento. E Deus falou assim, olha, Moisés, ensina o povo. Pais, ensinem os filhos, inculquem as coisas na cabeça dos filhos de vocês. Deus está esperando de você padrão. Padrão. Deus tem um padrão para o homem. Deus tem um padrão para o sacerdote. Deus tem um padrão para o marido. Que tipo de marido que Deus quer? Tem um padrão bíblico. Como é que tem que ser o homem? A Bíblia diz como é que tem que ser o homem. Tem um padrão para a esposa. Como é que tem que ser a mulher? A Bíblia diz como é que tem que ser a mulher. Tem um padrão para os filhos. Como é que tem que ser a vida dos filhos? A Bíblia diz como é que é o padrão para os filhos. Tem um padrão para o patrão. Como tem que ser o padrão do patrão? A Bíblia diz. Tem um padrão para o empregado, para o funcionário. Como é que tem que ser? A Bíblia também diz. Tem padrão para cuidado da saúde, tem padrão para cuidar do corpo, tem padrão para alimentação. O que é que você come, como é que você come, o que é bom, o que não é. A Bíblia também diz. Tem padrão de descanso. A Bíblia fala assim, você precisa descansar, você não foi feita uma máquina para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela vai fundir, vai pifar. Nenhuma máquina foi feita para trabalhar assim, e o nosso corpo também não foi feito para funcionar assim. Tem tempo de descanso, você precisa descansar diariamente. Uma vez por semana você precisa tirar um dia para parar, para descansar, para sossegar. São padrões. E Deus tem padrão para todas as coisas. E a guerra que existe dentro de nós é que a nossa carne quer fugir dos padrões de Deus. O olho, a vista, os olhos do homem querem correr pelo espaço, pelo ambiente e admirar, e não só admirar a moça bonita, mas cobiçar a moça bonita. Jó, ele falou assim, olha, eu fiz uma aliança com os meus olhos e que eu não vou colocar meus olhos em cima de uma donzela. Sabe o que ele está fazendo? Eu falei, padrão. Jó era um dos caras que tinha uma vida mais íntegra, no tempo um pouco antes de Abraão, dentro ainda do mundo antes do chamado de Abraão. Mas o padrão de Deus já existia antes da lei, antes da Torá. A Bíblia fala inclusive que Abraão, ele seguiu a Torá, os preceitos, os mandamentos, os decretos, os estatutos de Deus. Se não me engano, Gênesis capítulo 25, fala a respeito da obediência de Abraão à Torá, porque ali a palavra Torá é a mesma que depois é usada para a lei, mas ele seguiu as instruções, padrão. A lei só veio e formatou padrões. E Jesus, ele veio depois explicando os padrões, interpretando os padrões. Ele nunca anulou as instruções de Deus do passado, ele só veio dando entendimento que o que o Evangelho traz de novo em relação às instruções de Deus é que nós não somos salvos pela obediência àqueles padrões. Nós somos salvos pela graça, pelo amor, porque por mais que eu tenha um padrão elevado, eu não tenho ainda assim jamais o direito da salvação. É um preço muito elevado. Mas o que é que Deus quer de mim, quer de você? Quer um padrão. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que falava mal da vida alheia, não faça mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Aquele que fornicava, adulterava, não faça mais isso. Aquele que se drogava, aquele que se enchia da embriaguez, não se embriague mais. Padrão.
Padrão. E quando Deus ele olha para você, qual é o padrão que Ele está vendo? Deus, para poder trabalhar na vida dos apóstolos, Deus precisou arrumar o padrão, o caráter deles. Jesus ensinou mandamentos aos seus discípulos. Jesus ele veio trazendo uma mensagem, que a palavra de Jesus, o Evangelho, é uma palavra de mudança de mentalidade. A Bíblia fala que Jesus ele veio pregando o Evangelho do reino de Deus, e ele veio anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a mensagem que Jesus trouxe para o homem na terra é a mensagem do reino dos céus. O que é isso? O que é isso? O que é a mensagem do reino dos céus? É porque nos céus existem protocolos, normas, maneira de se viver. Existem padrões celestiais. E na terra os padrões são ao contrário dos padrões dos céus. Por exemplo, no padrão do céu, melhor é dar do que receber. No padrão da terra, como que é? As pessoas querem receber mais do que dar. No padrão do céu, o maior serve o menor. No padrão da terra, é o menor que serve o maior. No padrão do céu, eu dou outra face. No padrão da terra, eu não levo desaforo para casa. No padrão do céu, aquele que chora é que é feliz. Você entende que o padrão terreno é inverso ao padrão celestial? Não é o céu que é o contrário da terra, é a terra que é o contrário do céu, porque o padrão celestial é o verdadeiro, e pré-existe ao nosso. O nosso é a deformação, é o engano que existe em relação aos padrões celestiais. E quando Jesus ele vem anunciando o Evangelho, ele vem falando assim: olha, arrependam-se. E a palavra arrependa-se, ela no grego ela é metanoia. E metanoia fala a respeito da mudança de mentalidade, porque eu vou viver e eu vou ser aquilo que eu penso. Eu preciso pensar diferente para poder agir diferente. O meu comportamento, as minhas atitudes vão depender das minhas convicções, daquilo que eu acredito. Então Jesus ele veio trazendo uma mensagem de padrão de comportamento. Falou: e qual o padrão? O que é a mensagem do Evangelho? É o padrão do reino dos céus para ser vivido na terra. E Jesus precisou fazer isso com os discípulos. Não era suficiente os discípulos serem cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles potencializaram tudo aquilo que eles aprenderam durante 3 anos. Poderia Jesus, quem sabe, ter dado o Espírito Santo a eles no início do ministério. Mas por que Jesus não deu aos discípulos o Espírito Santo no início do ministério? Por que Jesus precisou passar 3 anos ensinando, discipulando padrões, forma de pensar e forma de agir, para só então, depois de eles estarem vivendo de acordo com a mentalidade celestial, praticando aquilo que Jesus ensinou, vivendo a palavra, agora sim recebereis o Espírito Santo. E vão ser cheios de autoridade e poder para poder multiplicar isso. Porque essa é a razão, essa é a função. O Espírito Santo, ele nos foi dado para crescimento, para edificação das nossas vidas. E para nos fazer lembrar, e para nos revelar, para nos trazer ensinamento, compreensão daquilo que a Bíblia nos diz, daquilo que as instruções, daquilo que a Torá diz, daquilo que o Evangelho diz. Ele não tem uma função diferente dessa, não é de trazer alguma coisa diferente, mas de trabalhar em cima dos mandamentos, de trabalhar em cima da palavra de Deus. Então, quando uma pessoa ela assim, busca bastante do Espírito, mas ela não tem nada de palavra, ela se torna uma pessoa completamente mística e corre sério risco de se perder no misticismo, de dar espaço até para que espíritos malignos entrem na vida e na prática religiosa daquela pessoa. Porque o Espírito Santo ele vai trabalhar sempre em cima da palavra de Deus. Ele edifica, ele constrói em cima da verdade, e a verdade é a palavra. Tanto as instruções do Antigo Testamento, como o Evangelho. A salvação é gratuita, mas as instruções são para ser vividas.
não para que a gente seja salvo por elas, mas que todo aquele que nasceu de novo, ele tem que viver uma vida nova. Então está acontecendo na sua vida, na minha vida, de todos nós, uma grande disputa, porque o mundo está tentando te roubar. O mundo tenta corromper os costumes, o mundo tenta corromper aquilo que você acredita, o mundo tenta fazer você não acreditar em Deus, tenta te fazer não acreditar na palavra de Deus e não praticar e não viver a palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Se a Bíblia diz assim que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, e quem disse isso foi Jesus, e bem no finalzinho da Bíblia, quando ele diz assim, olha, aquele que está sujo vai se sujar ainda mais, e aquele que está limpo vai se limpar ainda mais. E aí ele disse algumas coisas a respeito de padrões de comportamento que impedem uma pessoa de ser salva. Paulo falou isso muitas vezes. Então, eu não sou salvo pelo padrão de comportamento, mas existem padrões de comportamento que me impedem da salvação. Então, em Romanos, Paulo tem uma lista grande, em Coríntios, Paulo tem outra lista, em Gálatas, capítulo 5, na sequência, que ele tem outra lista. Então, na Bíblia existem listas, né, extensas de padrões de comportamento que impedem a salvação. Não é que por você fazer aquilo, você está salvo. Mas se você não praticar, você está salvo. Mas se você fizer aquilo, isso te impede de ser salvo. E uma das coisas, por exemplo, que Jesus ele faz uma lista, ele fala dos idólatras, fala dos assassinos, fala dos ladrões, ele fala dos mentirosos. Jesus disse assim, todo aquele que ama e pratica mentira, não vai herdar o reino dos céus. Mas o mundo diz assim, não, por que você não pode mentir? O mundo é uma mentira. Nós vivemos um mundo de mentira. Às vezes na sua atividade profissional, você acaba sendo induzido a mentir de muitas maneiras para poder realizar os seus negócios. Né? Uma área perigosa, profissionalmente falando, por exemplo, a advocacia. Porque na área de direito existe muita mentira. E a Bíblia fala assim, você não pode mentir, crente não pode mentir. Em área nenhuma. Em coisas pequenas, em coisas profissionais, em coisas espirituais, em área nenhuma você pode mentir. Porque todo aquele que pratica mentira, que ama que pratica mentira, não vai herdar o reino dos céus. Sabe que isso é padrão de comportamento. Jesus não está dizendo assim, olha, aconteceu numa ocasião que de repente você mentiu. Pronto, você cometeu uma mentira e você perdeu a salvação. Não é isso. Ele está falando a respeito de padrão de comportamento. É aquele que é mentiroso, aquele que tem a prática da mentira. Porque aquele que não tem a prática da mentira, quando ele mente, ele se arrepende, ele sente o peso do erro, do pecado, e se arrepende daquilo. E fala, não vou mais fazer isso, por que eu menti? Meu Deus, não posso fazer isso. E isso acontece em relação a outros pecados. Alguém que de repente está lá na internet, está pesquisando, está acessando algumas notícias ou alguma outra coisa, de repente apareceu ali uma imagem ali piscando, né, para você abrir aquela imagem. Às vezes aparece uma mulher formosa, bonita, e pede para que você acesse ali. Na hora que, se você acessar ali, vai mostrar um monte de coisa que você não deveria ter visto. E a pessoa olhou, foi atraída, mas ela fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso não é para mim, isso não é o meu padrão de comportamento. E ela se arrepende daquilo, fala, isso aqui não é sujo, isso aqui é impuro. Mas aquele que vive fazendo isso, que pega o seu computador, que pega o seu celular e vive o tempo todo procurando isso, se alimentando disso, a Bíblia fala que ele é porneu. Porneu é aquele que pratica um tipo de pecado na área sexual. Todos os pecados na área sexual, a Bíblia chama de porneu. O pecador da área sexual, seja a prostituição, seja a fornicação, seja o adultério, seja a pornografia, é o porneu. E a Bíblia fala os pornéis, e Paulo ele enfatiza muito o porneu, falou o porneu ele não vai ser salvo. Não vai ser salvo. E aí tem muita gente que acredita assim, fala, olha, eu posso viver fora de padrão e sou salvo pela graça. A Bíblia não diz isso.
A graça não é aquilo que te autoriza a viver fora de padrão. A graça é aquilo que te capacita a viver além do padrão que você vivia antes. De você renunciar ao pecado e de você vencer o pecado. É um poder de Deus que te tira do lamaçal, que traz para um lugar limpo e te mantém conservado ali. Mas você tem o poder, você tem a decisão. Você pode ou não viver aquilo. E o que eu sinto aqui hoje é que Jesus ele não está trazendo uma palavra de condenação para quem está vivendo fora de padrão. Na semana passada, quando eu estava ministrando a respeito de um princípio de que Deus vem em primeiro lugar, que Deus é primeiro sobre tudo, sobre todas as coisas, eu usei o exemplo daquele jovem rico, que ele guardava os mandamentos, mas ele falhava no primeiro dos mandamentos. Ele pensava que ele era obediente aos mandamentos e ele obedecia todos os mandamentos de Deus, mas na verdade o primeiro de todos os mandamentos, de ter Deus acima de tudo e não ter nenhum outro Deus acima de Deus, ele estava falhando nesse porque Mamon era o Deus dele. E a Bíblia me diz que Jesus ele olhou para dentro daquele jovem que queria a salvação. E Jesus se compadeceu dele. Jesus não julgou, Jesus não acusou, Jesus não condenou. Jesus entendeu, sabia qual era a fraqueza dele. E Jesus o amou profundamente e quis livrá-lo daquela condição. E para poder livrá-lo daquela condição, Jesus teve que falar para ele a verdade. Teve que confrontá-lo na verdade, porque o que nós precisamos é da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é quem tem as palavras de vida eterna. Só Ele tem palavra de vida eterna. Então o que eu sinto hoje aqui é que Jesus te ama tanto. Jesus nos ama tanto. Que Ele não está aqui para te julgar, não está aqui para te acusar. Ele não está aqui para te condenar. Sinto a presença dEle, porque Ele te ama, porque Ele nos ama, porque Ele sabe que você tem fraquezas, e Ele quer te fazer sair desse lugar. Mas é isso, é o que você precisa resolver, isso é o que você precisa decidir. Isso é uma postura que você precisa ter. Fala, Senhor, e realmente, eu tenho uma área que está guardada, eu tenho uma área que está oculta, eu tenho uma área que está escondida. É algo que o Senhor não tem controle, é algo que o Senhor não tem domínio naquela área. Eu não sei qual é a área da sua vida. Pode ser uma que as pessoas nem te julguem, nem te condenem. Às vezes pode ser uma atitude de rebeldia. Você sabe que a rebeldia, ela é pior do que o adultério? Você sabia disso? A Bíblia tem, os 10 mandamentos funcionam como se fosse a lei maior, os mandamentos principais de Deus. É a constituição dos mandamentos de Deus. As outras leis derivam dela. E Deus colocou 10 mandamentos e colocou 4 obrigações em relação a Ele, nossa relação para com Deus, e 6 em relação ao nosso próximo. E o primeiro mandamento é o mais importante: não terás outro Deus diante de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, ter um dia para descanso, guardar o dia do descanso. Daí ele começa a falar a respeito dos mandamentos para com o próximo. E o primeiro mandamento que ele fala em relação ao próximo é: honra o pai e mãe. Depois ele vai falar que não pode matar, que não pode roubar. Todas as coisas que a Bíblia fala que nós não podemos fazer, nós não podemos fazer. Não tem nada que seja bom. Mas a desonra ao pai, a rebeldia aos pais, a Bíblia fala que a rebeldia ela é como pecado de feitiçaria, porque é uma adoração, né,
transversa a Satanás, que foi o primeiro rebelde. Então, Deus ele tem um problema muito sério com a rebeldia. Deus não trabalha com rebeldia. Deus não gosta de rebeldia. Então, um padrão de rebelião é um padrão completamente satânico. Porque a rebelião é algo que você pratica contra uma autoridade. O pecado sexual é um pecado muito ruim. A Bíblia fala que quem pratica ele também não vai herdar o reino dos céus. Quem está envolvido no pecado sexual, seja ele qual for, também não vai para o céu. Tem muito crente que está achando assim, não, mas Jesus já morreu na cruz, eu já fiz minha oração, eu vou para o céu porque eu já entreguei minha vida para Jesus. Na verdade, entregou a vida em parte, né? Porque essa área, sim, o diabo ainda está controlando. Porque Deus não manda praticar pecado sexual. É o diabo que manda. O diabo que quer e a pessoa que decide. Quando uma pessoa peca nessa área, um pecado carnal, tem uma importância, uma relevância grande que pode condenar, sim, a pessoa. Mas o pecado contra a autoridade de Deus é muito maior. E quando Deus manda assim, fala, olha, honra pai e mãe. E o filho que não honra pai e mãe é maldito. E até na lei manda apedrejar o filho assim que ele, muitas vezes repreendido, ele continua desonrando. A Bíblia fala, vai lá e apedreja. Chama a cidade para fora dos muros, chama o povo e fala lá que é um filho que ele não tem correção, que ele vive em rebelião. Fala, e o fim dele ia ser morto, ia ser apedrejado. Era assim que era tratado antes. Porque Deus não lida com rebelião. Jesus foi sujeito, Jesus foi submisso. Então eu não sei qual é a área na sua vida que Jesus está olhando assim para você e falando, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu não estou aqui te condenando, não estou te acusando, não estou querendo te expor a vergonha, não quero te humilhar, mas eu quero te ajudar. Qual é a área que o Senhor ainda não controla? Qual é a área ainda que você mantém guardada, oculta, escondida, ou mesmo até que não seja oculta? Às vezes pode até ser conhecida, pode ser aparente. Existe uma luta, existe uma guerra. Deus quer o teu coração, de onde procedem todos os seus desejos, todas as tuas vontades, e é onde é definido o que é que você vai fazer. Jesus ama você. Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para perdoar, para salvar o que se havia perdido. Tem muita gente que está na igreja. Tem muita gente que está vivendo uma vida religiosa. E até achando que está salvo. Mas Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 7, que naquele dia muitas pessoas dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, profetizamos em teu nome. E Jesus vai dizer, falou, apartai de mim vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Quem é que fala assim, sai em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus? Assim diz o Senhor. Jesus está falando a respeito daqueles que acreditam serem crentes de verdade, de fato, e até ministram na autoridade do nome do Senhor. Porque isso aí, sabe o que é? Isso é aquela parte espiritual. Você está vivendo a vida espiritual e a autoridade que é no nome do Senhor funciona, mesmo que a pessoa esteja vivendo um padrão de caráter ruim. Você pode ter uma vida assim na unção espiritual, pode estar até funcionando, pode estar expelindo demônio, pode estar profetizando, pode estar curando. E Jesus não está falando que é isso que vai te salvar. E nem é andar no padrão que vai te salvar, mas andar fora do padrão, eu falo assim, pode te condenar. E aqueles que se enganam, porque de repente estão experimentando alguma coisa em Deus, mas estão vivendo fora do padrão, a linha está lá embaixo. Jesus quer te tirar desse lugar aí de baixo. Ele
quer te subir, não só espiritualmente. 3 anos Ele levou preparando os discípulos, 3 anos Ele levou preparando os discípulos para depois enchê-los do Espírito Santo. Porque você ser cheio do Espírito Santo, se você não tiver com um bom caráter, se não tiver com caráter tratado, vai ser ruim. Porque vai te dar uma sensação de que está tudo certo, que está tudo bem, e não necessariamente está bem. Você precisa as duas coisas: padrão elevado e ser cheio do Espírito. Padrão elevado e cheio do Espírito. Você não pode negociar isso. Você não pode abrir mão disso. Você não pode flexibilizar isso. Para o teu bem, para a tua segurança, para a tua salvação. Eu queria que você ficasse em pé. A mensagem que eu tive para pregar hoje, eu prego na semana que vem, quem sabe, né, se o Senhor deixar. Mas eu sei que o Senhor, Ele está querendo agora, pelo amor dEle, pela compaixão dEle, Ele está olhando para dentro de você. Quando Jesus, Ele olhou nos olhos daquele jovem rico, Ele não queria ver a cor dos olhos do jovem rico. Os olhos são a janela da alma. E quando Ele olhou dentro dos olhos, o que Ele viu é o interior. E Jesus está olhando para dentro do seu interior. O que é que tem aí dentro de você? O que é que tem dentro de você? É um tempo de coração de pai se unir ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. É um tempo de aliança na família. É tempo de marido e mulher serem uma só carne. É tempo de que aquele que juntou não seja separado de maneira alguma. De marido, de homem cumprir o seu padrão de sacerdote, de esposa vivendo o padrão de mulher, de esposa. Homem amando, protegendo, abençoando, dando a vida pela mulher e pelos filhos. Esposa reconhecendo aquele que está sobre a vida do marido, mesmo que ele não esteja vivendo um bom sacerdócio, uma boa autoridade, reconhecendo que Deus estabeleceu autoridade e respeitando essa autoridade dele. De os pais não provocarem a ira aos filhos, de não desmotivarem os filhos, de não amaldiçoarem os filhos, mas de abençoarem com a sua própria boca, de falar bem dos filhos, ainda que ele esteja tendo assim um comportamento não adequado. Não fale mal, fale bem, profetize o bem. É tempo dos filhos se sujeitarem aos seus pais, honrarem os seus pais. É tempo da igreja viver um nível de padrão de Deus. E hoje o Senhor, Ele está aqui para te tirar das coisas que estão te roubando. Ele fala assim: hoje eu quero viver um padrão. Eu quero subir o meu padrão. Eu quero elevar o meu padrão. Eu quero entrar no padrão de Deus. E eu não estou falando do nível espiritual. O nível espiritual vai oscilar. Porque você precisa ter um caráter tratado, para que o Espírito Santo possa usar isso de maneira potencializada, fazer você fluir. Não unção, mas unção com caráter. Não unção sem caráter. Você precisa ter o caráter para que a unção possa funcionar bem. Então eu quero que você, se você tem uma área dessa na sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar. Isso é para todo mundo. Isso é para os pastores, é para a liderança da igreja, é para a equipe de louvor, é para todo mundo. Jesus ama cada um de nós. É para os profetas. Sai do seu lugar, se é o seu caso. E agora você vai ter um tempo você com Deus aqui na frente, aqui no altar.